As questões do neurodesenvolvimento são uma das temáticas que mais preocupa pais, educadores, comunidade educativa e comunidade médica em geral. Isto porque tem várias vertentes de abordagem, isto porque estão a ser feitos vários estudos que englobam aqui várias áreas, sendo uma discussão, digamos, multidisciplinar. No que se refere à biodescodificação transgeracional, e aliar aqui ao estudo também do microbioma intestinal, da microbiota intestinal, também estudos têm sido feitos no sentido de compreender, por exemplo, o transtorno do espectro de autismo, TEA, e uma série de outros transtornos de neurodesenvolvimento que se caracterizam por déficits nas funções sociais e cognitivas e tentá-los compreendê-los de uma outra vertente. A nível da biodescodificação, nós vamos ligá-los com uma componente fisiológica, com base em estudos que estão a ser cada vez mais recentes e cada vez mais lançados a nível da PubMed, a nível de artigos científicos, e ligando um bocadinho com o transgeracional, com aquilo que nós recebemos da árvore genealógica e como é que o meio, a nível epigenético, promove ou não o desenvolvimento de determinadas síndromes. Neste caso, falando do transtorno do espectro de autismo, a grande maioria sabe-se que a etiologia e a patologia exatas do TEA permanecem um bocadinho obscuros, começaram-se a relacionar com um distúrbio do eixo microbiota intestino-cérebro. E está a emergir aqui um fator proeminente que se está a estudar na geração de comportamento autistas. Então foram elaborados estudos clínicos que demonstraram que sintomas gastrointestinais, alterações composicionais na microbiota intestinal, frequentemente eram acompanhados de distúrbios neurais em pacientes com TEA. Então, um distúrbio na microbiota intestinal, que geralmente é induzido, por exemplo, por uma infecção bacteriana ou por uma exposição crónica a antibióticos, foi apontado como um potencial contribuinte para este transtorno do espectro autismo. Então, este eixo bidirecional microbiota intestino-cérebro vai atuar principalmente por meio de mecanismos neuroendócrinos, neuroimunes e nervosos autónomos. Então, a aplicação de moduladores do eixo microbiota intestino-cérebro, como os probióticos, como os helmintos, como certas dietas especiais, pode ser, por exemplo, uma estratégia bastante promissora no tratamento deste transtorno do espectro do autismo. Obviamente que estes estudos ainda são muito precoces, são muito recentes, já existem um conjunto de estudos que estão-se a tentar anexar para trabalhar mais este eixo bidirecional microbiota intestino-cérebro e os transtornos de neurodesenvolvimento. E, portanto, estão-se a tentar chegar a conclusões relativamente a rupturas deste eixo microbiota intestino-cérebro na patogênese dos transtornos de espectro autismo e o seu papel terapêutico para potenciais déficits autistas, em que a parte do trabalho psicocorporal acaba por ser um agregador no trabalho que tem vindo a ser demonstrado relativamente a espectroautismo, eixo microbiota intestino-cérebro e na produção de uma série de hormonas e de neurotransmissores. Esta era a partilha que tinha para ti, fica bem ou melhor ainda.